Graça e paz em Cristo. Olha o que diz Davi no Salmo 138, no versículo 8. Diz o seguinte: o Senhor nos aperfeiçoará naquilo que nos concerne. Isso é uma declaração muito linda, mas é ao mesmo tempo uma grande realidade. E às vezes uma realidade que não é tão agradável no ponto de vista nosso, porque Deus trata com determinadas áreas da nossa vida que vão nos confrontar, vão nos incomodar no bom sentido, mas para que no final das contas a gente reflita o propósito maior de Deus, que é refletir o caráter de Jesus na nossa vida, como nós nos conduzimos com relação às nossas esposas, nossos maridos, os nossos filhos, nossos negócios, né? Enfim, o nosso ministério, nosso trabalho. E isso Deus vai trabalhar mesmo. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos e eu tinha acabado de formar na antiga Escola Técnica Federal de Minas Gerais, hoje Cefet, e tinha um professor muito antigo, professor Ribas. Ele falava uma coisa que estava muito em sintonia com a Bíblia, apesar de não conhecer o Senhor. Ele dizia o seguinte: olha, vocês vão sair daqui com um salto muito alto. Vocês podem ter certeza, não se esqueçam disso que eu vou falar, vocês vão quebrar esse salto. Ele estava se referindo, evidentemente, ao orgulho ingênuo, mas o orgulho, a arrogância de um jovem recém-formado da escola técnica. E não deu outra, sabe? Eu fui trabalhar e quando foi a primeira grande obra que eu trabalhei, foi uma obra perto de Itabirito, uma obra da Vale do Rio Doce, uma obra fantástica. Não foi só minha maior obra, experiência profissional, mas foi uma das primeiras grandes experiências práticas de vivência com Deus, em que Deus mostrou como que Ele estava lidando com um caráter que não era tão bonito, que era o meu. E eu me lembro que eu, com toda a minha arrogância, todo o orgulho, a minha expectativa era de ter um carro com motorista para me levar na obra. Deus quebrou isso. Já mandou a primeira coisa que eu fui trabalhar, eu me lembro, meu primeiro dia de trabalho, aquele jovem arrogante, orgulhoso, fui de pau de arara, junto com um punhado de operários, mas aqueles operários fedidos, mas fedidos. E eu já quebrou foi a primeira pancada, vamos dizer assim, boa de Deus no meu orgulho. Quando eu cheguei na obra, a minha expectativa era de que eu tivesse um refeitório, pelo menos, para comer uma boa refeição na hora do almoço, né? E nada, era marmitex, a gente chamava na obra de bombril, porque era todo de alumínio. E a comida era feita para uma obra de mais de 3.000 pessoas, né? Era feita de uma forma muito sem qualidade. Eu me lembro que minha primeira refeição, eu abri a marmita, tinha até uma baratinha no lado. Eu estava com tanta fome que eu joguei a baratinha fora, a comida fora, e comi o resto com tanta fome que eu tinha. Nem banheiro a gente tinha que fazer necessidade, era no mato. Deus quebrou tudo isso, sabe? E me proporcionou toda essa situação. E eu lembro que eu cheguei na cidade onde eu estava dormindo, né, fazendo pousada, e eu já triste, sabe, totalmente emocionalmente abatido. E por mais que eu tivesse as minhas informações, que eu tinha muitas informações preciosas da palavra de Deus, produzidas por homens maravilhosos de Deus na minha vida, como por exemplo na Igreja Batista da Floresta, pastor Glaico, com aquelas pregações arrasadoras, contundentes, que ele não cortava a volta, ele falava mesmo. Professores da escola dominical, amigo precioso, né, o Hélio Del Vilela, que eu tenho o privilégio de ser amigo até hoje, e ensinamentos preciosos de Deus através desse homem de Deus, né? Na escola dominical, eu ia, por exemplo, na mocidade, e quem encontrava lá muita preciosidade de Deus, né? O Dervi, hoje o pastor Dervi, nosso querido pastor Dervi, homem de Deus, e pedra preciosa de Deus na minha vida, que eu tenho esse privilégio de conviver também com ele hoje. Enfim, todas essas pessoas Deus mandou como instrumentos dele, proporcionando ensinamentos maravilhosos, mas tudo era teoria. E ali estava na prática, uma situação em que eu estava sendo trabalhado. E quando eu me lembro que eu cheguei na cidade, eu procurei um canto, estava chovendo muito, e eu orei ao Senhor, lembrando muitas das mensagens que eu recebi, dessas tão ricas informações que Deus permitiu eu ter através da palavra de Deus, usadas por esses homens de Deus.
E eu orei, Senhor, olha, o Senhor sabe como é que eu estou aqui, eu estou emocionalmente abatido, tudo. A minha vontade, se eu fosse olhar humanamente, era sumir, mas eu não sei o que eu faço. Eu me lembrei de Josafá quando ele orou, mas os meus olhos estão postos em Ti. Senhor, me ajuda, muda essa situação. Eu sei que o Senhor está falando no meu coração, meu orgulho, a minha arrogância, me perdoe, muda isso em mim. Olha, meus irmãos, eu vou falar com você, foi uma experiência tão linda com Deus, porque no outro dia Deus fez um milagre. Eu estava trabalhando em outro setor, sabe, tendo uma experiência muito mais gigantesca em termos profissional de obra, trabalhando, tendo um refeitório para ter minha comidinha gostosa e com um motorista, um carro com motorista para me levar na obra. Olha o que Deus fez na minha vida, foi uma experiência que marcou e que eu nunca esqueci, por isso eu estou compartilhando. Deus aperfeiçoa o nosso caminho. Muitas vezes Deus está trabalhando na sua vida hoje e muitas vezes você se sente incomodado pelas pessoas que Deus tem colocado, pelas situações que Deus tem te colocado, pelo lugar que Ele tem te colocado. Mas você pode ter certeza de uma coisa, o Senhor cuida de ti. E o Senhor te aperfeiçoa naquilo que precisa. Se Deus permitiu as pessoas na sua vida, as situações da sua vida, o tempo é esse, para que Deus trate áreas que precisam ser tratadas para você ser igual a Ele é. Que Deus te abençoe, que Deus te dê consciência, que Deus te dê estratégia e que você reconheça aquilo que precisa ser mudado e transformado. E se for necessário arrependimento, se arrependa, peça perdão, busque a santidade e Deus vai te dar grandes experiências com Ele, grandes e marcantes, sabe, experiências com Ele, lembrando que Ele cuida do Senhor e que Ele te aperfeiçoa naquilo que você precisa. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. O Senhor aperfeiçoará aquilo que nos concerne, em nome de Jesus.